Conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Eu quero só registrar aqui a participação da nossa ouvinte, a Sônia Leite, ela que está indignada também com essa situação da radioterapia aqui em Sorocaba. Ela diz aqui, faz um desabafo, até na questão dos políticos que governam nossa cidade e também os representantes na esfera municipal, estadual, federal, porque os senhores políticos que representam a nossa cidade não realizam uma vaquinha e compram essa pastilha para a população de Sorocaba. A Sônia está brava aqui com essa situação, vereador. É porque, diante de um cenário de corrupção, onde toda semana um político, um ex-representante ou ex-governador, ex-vender os bons políticos, né? Lembrando, sem dúvida, com todo respeito à Sônia, para ela não esquecer de separar o joio do trigo, né? A gente generalizar uma situação como essa é muito temerário nesse momento em que nós vivemos. Então, existem pessoas e existem pessoas. Então é muito bom a gente analisar tudo isso daí. Vereador, núcleo de tratamento específico a doenças raras. Que ideia é essa? De que maneira implantar aqui em Sorocaba? Na verdade, isto foi uma discussão de alguns anos já, onde o prefeito eleito, então o vereador José Crespo, junto com o doutor Henrique, eles começaram a fazer essa discussão. Num segundo momento eu entrei também nessa discussão, eu achei que o assunto era muito pertinente, muito importante, e do tamanho de Sorocaba. Nós precisamos levar a saúde com dignidade a todos, sem exclusividade. Então, fizemos uma audiência pública, o doutor Henrique coordenou essa audiência pública, eu com o vereador José Crespo, onde foi uma audiência pública muito produtiva, uma audiência pública muito esclarecedora. Então, a partir daí, nós tivemos aí uma sequência de conversas, uma sequência de reuniões, e por uma sorte aí do destino, o prefeito José Crespo foi eleito. Ele tinha essa bandeira, então, como vereador, e tenho certeza que nós, agora do Legislativo, encampando isso junto com a boa vontade e benevolência do doutor Henrique, eu acredito que Sorocaba ganha com essa luta que nós encampamos. Vereador, é possível para Sorocaba uma estrutura como esta de atendimento a doenças raras? É possível desde que a gestão ela seja eficiente. É possível desde que os políticos imbuídos de boa vontade, eles lutem para que essa causa ela seja abraçada. Nós temos hoje, o doutor Henrique pode dizer com mais exatidão, qual é o número de doenças raras que nós temos em Sorocaba, mas parece que são realmente raras. Na verdade, doutor, não é tão raro assim, né? Existem muitas crianças, muitas pessoas portadoras dessas doenças. Então, o que nós temos que entender é que a estrutura é mínima. O doutor também estava conversando com ele agora fora do ar. É uma estrutura mínima que nós precisamos ter e a boa vontade nós temos. Nós temos a pessoa que aí puxa essa fileira, que é o doutor Henrique, inclusive encampou esta discussão por ter essa problemática dentro de casa com a sua menina, com a sua filha. E isso é muito importante, porque o doutor Henrique, ele transformou esse seu, entre aspas, sofrimento em ação, e que acalenta o coração de todas as famílias que estão em Sorocaba. Agora, o que nós precisamos fazer é exclusivamente criar a oportunidade para que o município abrace a ideia e leve também a essas pessoas que até então elas não estão com um tratamento adequado, essa luta que nós estamos encampando. Doutor José Henrique Tomazella. Oi, bom dia. Bom dia. Cistinose, definida como uma doença genética autossômica recessiva de depósito lissossômico que se caracteriza pelo acúmulo anormal de aminoácidos cistina em diferentes partes do organismo. Isso. Tão grave quanto esse tamanho de nome aqui também? Muito grave. É a doença que minha filha nasceu portadora, né? É uma doença muito agressiva. Ela tem uma incidência baixíssima, mas hoje eu estou mudando um pouco essa minha visão, né? De assim, incidência, porque apareceram para mim mais 3 casos em Sorocaba dessa doença. Uma doença que acontece 1 a cada 2.000 nascimentos, né? Ela debilita bem a criança e o tratamento dela é um tratamento intensivo e pesado, né? E eu faço de tudo para acompanhar isso pontualmente. O que é essa doença cistinose? Na verdade, assim, a célula dela ela não tem, o lisossomo não produz uma proteína que joga fora o aminoácido cistina.
Então, ele não conseguindo jogar fora, esse aminoácido cistina que todos nós ingerimos, ele acaba acumulando dentro da célula. Ele acumula dentro da célula, mata a célula para de funcionar, mata o tecido, o órgão e, posteriormente, se não tratado, o paciente, né, o portador. Então, é uma doença muito grave. Ela acontece com acometimento renal logo na primeira década de vida. Então, todos os portadores, a grande maioria dos portadores que não têm o tratamento eficaz, eles acabam fazendo um transplante de rim, né, logo na primeira infância. E depois eles vão tendo outros acometimentos também, com cegueira, deficiência no andar, devido à musculatura já estar depreciada, né? E, enfim, assim vai. Isso acontece só na infância, na criança? A gente tem dois tipos de cistinose, né? A de fase adulta e a cistinose infantil, que é aquela começa a acontecer com a tubulopatia renal a partir dos 6 meses de idade da criança, né? E aí são esses dois tipos de... O tratamento é difícil. O tratamento é difícil e o diagnóstico... Especialistas para diagnóstico também? Precisa de especialistas e o diagnóstico também é difícil. Apareceu uma menina agora com 1 ano e 2 meses no GEPASSE aqui em Sorocaba, que ela demorou todo esse tempo devido à falta de diagnóstico. Esse é o grande problema. A gente não ter o diagnóstico pontual, pelo menos não ter uma estrutura, uma sede administrativa desse núcleo de doenças raras aqui em Sorocaba, para a gente conseguir viabilizar isso, trabalhar junto com a comunidade médica para a gente conseguir ter um retorno positivo dos diagnósticos aqui em Sorocaba. Não precisamos de estruturas gigantescas, porque a gente já tem os nossos centros aqui, conjunto hospitalar, Santa Casa, que consegue atender essa demanda. Essa demanda é muito pequena, não é uma demanda muito grande. Então a gente precisa de uma sede administrativa que faça esse encaminhamento, que consiga fazer a captação desses portadores aqui em Sorocaba e consiga, né, dar um apoio, mandar para o Hospital das Clínicas de São Paulo, ter um retorno, conseguir um retorno breve ali no conjunto hospitalar, que esse é o grande problema. A criança vai com 6 meses de idade, está tendo problema, perda de peso, não consegue comer direito, a mãe leva no conjunto hospitalar e não acha o diagnóstico, a criança volta. Aí vai de novo, volta, e vai de novo e volta. E essas doenças, na maioria das vezes, são genéticas de fundo genético e elas são super agressivas. Então, em pouco tempo, você perde a criança. Eu tenho casos aqui em Sorocaba de portadores que a mãe está no segundo filho e ela só achou o diagnóstico no segundo filho, porque o primeiro foi, infelizmente, por falta de diagnóstico. Então, o núcleo é importantíssimo. Estou há 4 anos lutando junto com o Fernando Dini, junto com o Crespo, que são os que estão me apoiando nessa empreitada aí, né, com audiências públicas, com a Lei 10.912, que foi de autoria deles aí, para a gente conseguir organizar a Sorocaba, pelo menos, eu quase perdi a minha filha aqui em Sorocaba. A minha filha com 6 meses começou a passar mal, ter déficit de ganho de peso, eu estava perdendo ela estava morrendo nas minhas mãos. Eu passei por 12 médicos aqui em Sorocaba, de convênios e tudo, e não conseguia achar diagnóstico. E aí eu corri para São Paulo, consegui no Einstein um diagnóstico da minha filha, gastei um mundo de dinheiro lá, e assim, e aí? Eu preciso mudar isso, a gente precisa mudar isso, a gente precisa de uma melhor estrutura, que os médicos tenham mais, consigam diagnosticar mais brevemente a doença, entendeu? E é isso que a gente está lutando aqui em Sorocaba, com uma sede administrativa do Núcleo de Doenças Raras, que é o Nasci Raras aqui em Sorocaba, é uma OCIP já regulamentada, e a gente precisa dessa estrutura inicial aí, para a gente conseguir armar todo esse esquema para não termos mais esses problemas de diagnóstico aqui em Sorocaba. Em Sorocaba, além do caso da cistinose, quais outras doenças que o senhor poderia citar como exemplos que são raras aqui na cidade? Temos mucopolissacaridose, temos esclerose tuberosa, que é a Rafaela, temos síndrome de Dravet, que é o Samuelzinho, temos síndrome de Rett e outras mais. Hoje eu tento abrigar, eu por conta mesmo, né, não oficial, de forma não oficial, né, vereador? A gente tenta aí fazer o máximo possível para tentar encaminhar essas crianças. E só reiterando aqui, eu não sou doutor, tá? Eu não sou médico. Eu sou um pai aí que no desespero fundou
uma OCIP para tentar ajudar ainda mais as crianças, porque eu passo por essa situação. Hoje minha filha está em São Paulo, fazendo o exame para justamente acompanhar o tratamento dela. E se a gente for falar de drogas de alto custo, hoje o município não sofreria nenhum dolo com relação a isso, porque a grande maioria das liminares que a gente entra, que eu peço por caridade aí para advogadas, doutora Betina Manfredini, que está me ajudando aí com o caso, a gente pede e é o Estado, né, que faz esse custeio e que traz essa droga de alto custo para esses portadores quando precisa. Quando existe um tratamento pontual, a gente vai no tratamento pontual e a gente usa aqui os recursos do município. Agora, vereador, a situação para implantar então esse núcleo de tratamento específico a doenças raras. Prefeito eleito José Crespo já sinalizou de maneira positiva, dentro do governo dele, sai esse núcleo? Eu estou muito otimista que sim. Tenho muita esperança que pela sensibilidade que o prefeito eleito José Crespo tem e pela motivação que ele teve nos últimos anos em relação a esta causa, eu não tenho a menor dúvida que esse centro vai sair sim. O que nós não podemos dizer é que sai logo no primeiro mês do governo, logo no segundo mês. Nós precisamos nos adequar, precisamos colocar a casa em ordem e dentro desse contexto de nova gestão que será implantado a partir de janeiro, eu não tenho a menor dúvida que este centro, essa OCIP, ela não ficará fora dessas discussões. E existe alguma cidade da nossa região com esse núcleo, na região metropolitana de Sorocaba? Não, de maneira alguma. Isso do que eu acompanho, vai trazer para Sorocaba uma referência no assunto aí, doenças raras. Quer dizer, mostra a importância, mais uma vez, da cidade de Sorocaba em ser na frente, né? Sem dúvida. Não temos só apenas hoje organizações específicas para a doença, tipo a ABWS, que é a Associação Brasileira de Síndrome de Williams, SW, né, BSW, e outras aí também, mas assim, específica que abranja toda a grande maioria de doenças raras é referência. Isso é muito importante que o doutor, eu continuo chamando de doutor Henrique, porque ele não tem título de doutor, mas o trabalho que ele faz é como se fosse. Eu digo para você, Fábio, que nós temos que entender é que Sorocaba consegue ser contemplada com esse centro. Por quê? Porque nós temos, primeiro, pessoas interessadas. Nós temos, segundo, políticos interessados para que isso aconteça. E nós temos um prefeito que ganhou a eleição, que vem discutindo nos últimos anos este referenciamento junto com o Henrique. Então nós temos a dizer que nós estamos a um passo de Sorocaba ser pioneira na região metropolitana, assim dizendo, para conseguir este núcleo, que digo mais uma vez, que é muito pequeno essa estruturação, é uma secretária, nós estávamos falando. Coisa mínima. Mínimo do mínimo, um telefone, para que nós possamos referenciar essas pessoas, essas crianças. Então nós temos que entender que com pouca estrutura e muita boa vontade, não tem como Sorocaba não ser contemplada com esse centro. Que legal que esse encaminhamento, essa luta do José Henrique, do próprio vereador Fernando Dini, tem todo o apoio do prefeito eleito José Crespo, já para a próxima gestão, ter esse núcleo que vai atender com certeza não apenas Sorocaba, mas ser referência também para a nossa região metropolitana. Para encerrarmos aqui a nossa entrevista, vereador Fernando Dini, são dois rápidos assuntos que eu gostaria do seu comentário. Primeiro, a questão da presidência do Legislativo, hein? Deu o que falar na semana passada, os nomes que estão concorrendo, o vereador Fernando Dini, para muitos, até natural que assumisse a presidência, até pelo acordo que foi feito dentro dessa coligação Democratas-PMDB, o Democratas com o seu prefeito, por que não PMDB com o presidente da Câmara? Como que está essa discussão internamente e também com os seus colegas vereadores? Na verdade, Fábio, eu digo que em momento algum me lancei candidato a presidente. Em momento algum alguém escutou dizer que eu sou candidato a presidente. Não, estou preparado para isso, para que se isso vier a acontecer, estou preparado para governar, ajudar a governar a nossa cidade da melhor maneira. E todos sabem da minha relação íntima com a campanha e com os pensamentos do prefeito eleito José Crespo. Eu tenho certeza que a separação de poderes ela é instituída em lei, mas eu acredito que nós temos o mesmo interesse. Tudo isso é feito de uma maneira única, que é o interesse que Sorocaba
volte aos trilhos. Então, só do meu nome estar sendo ventilado, para mim já é uma honra, já é sensação de dever cumprido. Isso é fruto de um trabalho natural. Quando você desenvolve um bom trabalho, não existe como as coisas serem diferentes, que você não consiga uma grande projeção. Não temos outros tantos vereadores preparados para isso, mas acredito que o PMDB hoje não pode ficar fora dessa discussão. Hoje o PMDB conta com 5 vereadores, ou seja, 25% da Câmara Municipal. Então nós temos capacidade e muita para pleitear esta vaga que ora está em discussão. Quando nós discutirmos esse assunto internamente e se assim acharem que o meu nome pode ser levado a candidato, ficarei muito honrado, saberei honrar o nosso partido, saberei honrar o nosso presidente e saberei construir a nossa cidade junto, ao lado, para e passo do nosso prefeito eleito. Arena Sorocaba. O senhor amanhã conversa com a imprensa para apresentar o resultado e os detalhes, a finalização de todo esse processo, esse acompanhamento, desde que aconteceu. Ó. Poderia ser uma tragédia, né? Sim, a gente fica imaginando se aquilo tivesse com... Meu Deus do céu, até difícil da gente imaginar essa arena lotada como vem acontecendo a cada jogo que acontece por lá. Está encerrando esse caso, vereador? Sim, acredito que, mais uma vez eu digo, sensação de dever cumprido, nós, com mais 10 vereadores, fizemos parte desse trabalho nos últimos anos. Acredito que o trabalho ele foi produtivo, foi profícuo, e acredito que amanhã será o encerramento dessa comissão, que trouxe benefícios ao erário, trouxe benefícios à população, sabendo que quem errou, paga. E quem está envolvido nesse processo, que arque com as consequências, não interessa se foi um vento. O que foi lá foi o seguinte, foi um erro de cálculo da estrutura metálica do teto, da cobertura. Isso está muito claro. Muito claro, isso já diagnosticado. Então nós precisamos só que o município não tenha nenhum centavo de prejuízo. Fora o prejuízo que já teve. Quantas e quantas adiamentos no nosso... na nossa inauguração. A equipe de futsal teve que jogar em Itapetininga. Então, fora todos os prejuízos causados, nós precisamos entender que mais o prejuízo financeiro, mais o prejuízo ao dinheiro público não pode ocorrer. Então, que os culpados arquem com as consequências e o legislativo desenvolveu o seu papel fiscalizador. E só precisa de mais transporte coletivo lá, né? Porque vaga está faltando, né, para cá. Lá. Só 50. Na verdade, eu acredito que isso é um assunto muito importante. Precisamos estudar melhor o decreto que foi feito na utilização da arena. Precisamos viabilizar a arena de uma maneira mais que contemple a todos. Por exemplo, eu não consigo imaginar que projetos sociais funcionem lá. Uma criança do Jardim Ipiranga que precise de fazer um projeto social, como que ela vai se deslocar de lá até a arena, né? Ou até o Newton Torres, que tem... Também. Não existe, né? Então o que nós precisamos entender é fazer uma repontuação no nosso esporte em Sorocaba, dar uma utilização melhor ao ginásio municipal de esportes, que está degradado, está completamente abandonado. Posso assim dizer que nós temos fotos do último final de semana. E nós precisamos entender que o esporte é vida, o esporte ele ressocializa, o esporte ele tira da mão da marginalidade essas crianças que estão sendo adotadas pela criminalidade. Então nós precisamos entender que, através do esporte, nós construímos uma Sorocaba cada vez melhor. Muito bem, eu quero agradecer demais a participação ao vivo aqui do vereador Fernando Dini, vereador do PMDB, José Henrique Tomazella, obrigado mais uma vez, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, pela maneira como você vem fomentando e tem esse apoio com certeza da Câmara de Sorocaba e do próximo prefeito eleito, José Crespo, para a instalação desse núcleo de tratamento específico a doenças raras. Com certeza Sorocaba tem muito a ganhar, não apenas Sorocaba, mas se tornando cada vez mais referência para a nossa região metropolitana. Parabéns ao José Henrique. Vereador Fernando Dini, obrigado mais uma vez pela presença ao vivo conosco aqui. Eu que agradeço, Fábio, mais uma vez pela oportunidade, Fernando, Juarez, mais uma vez aos nossos ouvintes, que não são poucos, pela qualidade do trabalho, da transmissão que vocês fazem, levando a notícia de uma maneira independente, de uma maneira justa. E quero agradecer, Henrique, meu amigo, e dizer que exemplos como o seu, eles têm que ser tidos
diariamente, diuturnamente. E se as pessoas elas pegarem o problema que elas têm e fazerem desse problema uma questão solidária, eu acredito que nós todos podemos de verdade construir dias melhores e com pessoas melhores. Então, através desse núcleo, tenho certeza que Sorocaba ganha, Sorocaba vai se tornar pioneira, não só pelo núcleo, mas pelas pessoas que servem como exemplo do bem ao próximo. Parabéns a todos.